Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso 7º encontro, então vamos nos aproximando ao final do mês, ao final do estudo bíblico, então, que nos propusemos realizar nesse mês de setembro, lendo, sobretudo, o livro do Deuteronômio, que é o que a Igreja no Brasil nos pede para este mês. Então, esse é o nosso 7º encontro, temos outros 2, e findaremos assim a essa nossa empreitada de estudo do livro do Deuteronômio. Bom, vamos fazer então a nossa oração, pedindo a Deus que nos ajude, que nos ilumine. Criador inefável, vós que sois verdadeira fonte de luz e da sabedoria e o princípio supremo de todas as coisas, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha inteligência o esplendor da vossa claridade, afastando de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Dai-me perspicácia para entender, capacidade para assimilar, método e facilidade para aprender, talento para interpretar e graça abundante para falar. Dai-me habilidade para começar, segurança para prosseguir e perfeição para concluir. Vós que sois verdadeiro Deus e homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, no nosso último encontro havia pedido a vocês que fizessem a leitura do finalzinho do capítulo 26, versículo 16, até todo o capítulo 28 do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tem 34 capítulos, ou seja, estamos chegando ao final. O que eu quis destacar nesse pequeno trecho, vocês perceberam que são 2 capítulos apenas, mas aqui tem uma ideia muito central que nós havíamos dito já em outros encontros, que vale a pena nós retomarmos e fazermos sim uma releitura para que nós não venhamos a entender a Sagrada Escritura de uma maneira errônea. Então, o propósito do mês da Bíblia, obviamente, é nos aproximarmos sim da Palavra de Deus. Só que ao aproximar-nos da Palavra de Deus, nós também temos que ter consciência de que há uns pressupostos, de que há alguns elementos que nós temos que saber dominar, ao menos ter ouvido alguma vez, para que possamos entender o mínimo do que aquela palavra quer nos dizer. Porque se nós somos um leigo no assunto e começamos a ler, a gente pode tirar conclusões que não são as que devem ser concluídas, não? Então, esse trecho eu separei especialmente porque ele contém uma ideia que é muito forte em nosso dia, é muito forte em nossa sociedade, já era na época de Jesus. Se nós formos avaliar os textos antigos, muito antes da época de Jesus, que é a ideia de bênção e maldição, ligadas exclusivamente com o fazer o bem ou fazer o mal, e como mais que isso, que aí é onde está o problema, como uma troca, um escambo, onde eu exijo de Deus as bênçãos por ter feito obras boas. Então é aí que nós queremos chegar. As bênçãos Deus nos dá, nos concede, são dons da graça dele, ele dá para quem ele quiser, o quanto ele quiser, nós a recebemos e fazemos frutificar em nossa vida. Mas o perigo nesse momento, se você leu então o capítulo 27 e 28, parece que as coisas são muito mecânicas, no sentido de que eu faço algo bom, automaticamente Deus me dá coisas boas. E isso é questionado, O próprio livro do Jó, se nós formos ver, vai questionar isso, porque Jó, uma pessoa reta, íntegra, fez tudo o que a lei pedia, tudo o que era da vontade de Deus e sofreu. Por quê? Nós vamos ver também Isaías. Isaías foi muito perseguido, sobretudo o que nós chamamos de terceiro Isaías, os cânticos do servo sofredor. Se nós pegamos já o 4º cântico do servo sofredor, que é belíssimo, que nos vai contar essa história de Isaías, de um homem desfigurado, de um homem que fez a promessa, profetizou,
e foi vítima da sua própria pregação. Ele foi o primeiro a sofrer. Então, é essa ideia que nós temos que começar a desconstruir de nossa cabeça. A ideia do escambo, da troca. Então, nós falávamos aí dessa questão, essa ideia que nós temos que começar a desconstruir, que é essa ideia da troca. Então, eu faço algo bom, eu tenho, e Deus tem comigo, uma dívida. Então, se eu rezei, fui à missa, fiz isso, aquilo, Deus tem que me dar a graça. A graça, ela é dom de Deus, Ele dá a quem Ele quer, Ele dá como Ele quer, Ele faz aquilo que é dele, né? Como líamos no Evangelho do fim de semana, né? Por acaso eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Né? Então, isso é o interessante que nós temos que estar aí atentos. Essa ideia, ela é muito perversa, ela acaba destruindo até mesmo o cristianismo, porque promove uma religião onde Deus é alguém que deve um favor para mim, sempre. E sendo que é tudo mais o contrário, porque toda a graça, todo o bem que nós recebemos de Deus, né, Ele nos dá, e nós somos eternamente devedores desses favores que Ele nos faz. Vocês perceberam também na leitura desse capítulo 27 e 28, muitas, né, o que se chama, né, das bênçãos e maldições que Moisés pronuncia, que Deus vai dar ao povo, vai fazer ao povo, dependendo da atitude desse povo. Se o povo obedece à lei e faz coisa boa, bênção. Se o povo se desvirtua, entra no paganismo, entra na idolatria, maldições, guerras, crimes e todo mais, né, de ruim. Essa própria lógica, ela é quebrada, né? Nós vemos isso em Jesus Cristo, por exemplo. O próprio livro de Jó, como já havíamos dito, né, vai nos falar, mas tem coisa errada, porque o Jó é uma pessoa super boa, fez sempre o bem e passou com ele coisas erradas. Por que o justo sofre, né? O grande tema do livro do Jó. E Jesus também, Isaías sofreu, como já havíamos dito. O próprio Jesus também, que passou fazendo bem, essa é a definição que o livro dos Atos dos Apóstolos dá sobre Jesus. Passou fazendo bem, mas o que aconteceu? Que depois o mataram, pregaram na cruz? Qual que é a lógica disso, a explicação disso? Enfim, nós estamos diante de um grande mistério, de uma grande, né, de algo que a gente não entende muito bem. A grande pergunta que a gente se faz, né, o que é a justiça divina? Né? O que é quando Deus diz, eu sou justo, o que é essa justiça? E nós vemos em Cristo que essa justiça é permitir que todos tenham vida e vida em abundância. É fazer com que o sol nasça para todos. É fazer com que a chuva chegue para bons e maus. Então não há essa distinção entre os bons e maus, em que os maus vão ter que sofrer. A preocupação de Deus sempre está em reconquistar, em recuperar, em trazer de novo ao convívio da comunidade aqueles que se dispersaram, aqueles que praticaram o mal. Nunca Deus vai querer, isso nós temos essa revelação em Jesus Cristo, jamais Deus vai querer o mal do outro. Se nós ficarmos só com o livro do Deuteronômio, como que nós estamos lendo aqui, essa imagem de Deus que nos é apresentada, ela é um pouco até contraditória, né, com aquilo que nós temos em Cristo. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos ler o Antigo Testamento, nós como cristãos, esquecendo de duas coisas fundamentais. A primeira, da própria revelação de Cristo, porque Cristo é aquele que ressignifica toda a história da salvação. E sem entender também o que quer dizer a pedagogia divina, né? O modo que Deus vai se utilizando na história para se revelar. Então nós já havíamos dito isso, e é importante repetir, que quando Deus ele escolhe alguém, ele chama alguém, ele chama essa pessoa e aceita com toda ela a condição humana em que ela vive, a condição histórica, a condição intelectual que ela tem. Então, quando Deus escolhe alguém para colaborar nesse plano de salvação, ele também aceita, digamos assim, esse ônus, né? De as pessoas não estarem 100% preparadas, as pessoas não terem suficiente conhecimento, mas mesmo assim ele assume, porque ele garante a parte dele, né? Então nós temos que garantir aquilo que nós podemos fazer. E é só assim que nós vamos entender então
essa questão do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você começou a ler e você percebeu, a linguagem é muito forte, então talvez muitas coisas a gente já não pratique, né, no que nós estamos lendo aqui, no capítulo 27, sobretudo, né, das maldições, mas a estrutura é muito parecida ainda com aquilo que a gente vive, né? Então, se alguém fez o mal, ela merece o mal. E nós, como cristãos, pensamos diferente porque Cristo nos revela uma nova imagem do Pai, é uma imagem mais perfeita. Então, se você fica preso só no Antigo Testamento, só nessas leituras, um Deus muito diferente, uma imagem de um Deus que a gente poderia às vezes dizer, né, guardadas as devidas proporções, até contraditória com aquela imagem que Jesus nos apresenta do verdadeiro Deus. São dois deuses, nós já entramos nessa discussão. Não são dois deuses, são modos de como o ser humano foi descobrindo a Deus, até então chegarmos a Jesus, que é quem vai nos dar a verdadeira interpretação, o verdadeiro rosto de Deus. Bom, para terminar então esse nosso encontro, gostaria então de dizer a vocês, para o nosso próximo encontro, nosso 8º encontro, penúltimo já, que vocês lessem então o capítulo 29, 30 e o 31. Nós terminamos então o 3º discurso de Moisés e começaremos no último encontro, falaremos um pouco do cântico de Moisés e da sua Páscoa, da sua morte. Bom, espero que vocês estejam aí gostando, desfrutando, lendo a Bíblia e entendendo um pouco mais sobre como nós podemos ver, né, os passos de Deus na história e como que ele foi utilizando da história para se revelar. Então essa é o grande ensinamento que eu espero que vocês tenham aprendido, né, de ver como que Deus foi se revelando na história até chegar à pessoa de Jesus. Então nunca percam isso de vista. O Antigo Testamento ele tem que ser lido por nós cristãos à luz do Novo Testamento. Só assim nós vamos conseguir entender e tirar a mensagem bíblica que ali está contida. Então, para o nosso próximo encontro, do capítulo 29 ao capítulo 31 do livro do Deuteronômio. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.